Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou de volta para compartilhar uma porção da palavra de Deus para nossa edificação espiritual. Convido a você agora a continuar a nos assistir, podemos dizer assim. E nós vamos falar hoje, continuando, podemos dizer aí o mesmo assunto, a oração, um instrumento de intimidade com Deus. A oração é um instrumento de intimidade com Deus. Não podemos dizer de forma nenhuma que ter uma intimidade com Deus é algo que nós não possamos ter. Podemos ter, sim, uma intimidade com Deus. Quando você quer, irmãos, você consegue. Quando as pessoas estão muitos debilitados, muitos cansados e afadigados, e querem algo da parte de Deus para a sua vida, como uma cura, uma libertação, como a solução de um problema na justiça, como ver a sua cidade sendo abençoada, como ver o crescimento da igreja, nós automaticamente corremos aos pés do Senhor Jesus e procuramos de forma certa ter uma intimidade com Deus. Na oração, irmãos, nós estamos dialogando com Deus, expondo as nossas necessidades, expondo aquilo que nós realmente necessitamos, e Deus está sempre pronto a nos ouvir, a nos atender. Claro que Deus vai averiguar o seu pedido, ver se realmente é isso que você está necessitando, e conforme o seu exemplo de vida, a sua vida de santificação diante de Deus, Deus poderá responder. Porque tudo isso influi, irmãos, para que Deus responda às nossas orações. Por que Deus respondeu várias vezes a oração de Moisés? Porque eles tinham intimidade com Deus. Quantas vezes nós vimos aí Daniel orando e Deus respondendo, Deus lutando contra as hostes infernais nas alturas, nas regiões celestiais, nas alturas, para trazer uma resposta a Daniel. Isso, irmãos, era ter intimidade com Deus. Quando os anjos resolveram destruir Sodoma e Gomorra, eles conversaram com Moisés, não é isso? E não aconteceu como eles queriam. Mas, graças a Deus, Moisés tinha uma vida de intimidade com Deus. No mundo em que nós vivemos hoje, irmãos, é necessário, é necessário andarmos mais de joelhos do que em pé. É necessário que nós dobramos os nossos joelhos e tiramos um tempo da nossa vida e nos dedicamos a orar ao Senhor Jesus, e Deus com certeza irá nos atender. Tudo bem, vamos entrar aqui no tema já com essa introdução, né? Com essa introdução, nós vamos entrar no tema.
Jesus ele buscava intimidade com o Pai, certo? Com o Pai do que popularidade. Jesus não estava muito preocupado com a sua popularidade. Se o povo aceitaria ele, se o povo iria não aceitar, se o povo iria o matar, se o povo iria chicotear, ele não estava muito preocupado nesta área. O que ele realmente queria era uma intimidade com Deus. Está lá em Marcos 1,35. Ele era do povo, mas também não era governado pelo povo. Jesus era do povo, porque ele veio para o povo, mas ninguém governou Jesus, tentou subordinar Jesus. Não. O único que tentou subordinar Jesus foi derrotado lá no deserto, quando Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem. Sempre que os homens buscavam apenas como um operador de milagre, via nisso uma tentação. Esse povo estão me tentando, só me procuram no momento de uma cura, de uma libertação, mais do que uma oportunidade. Então ele refugiava-se em oração. Jesus estava sempre em constante oração, porque o povo que lhe acompanhava, irmãos, não era pela sua popularidade, e sim pelo poder que havia nele, o poder da cura. Era esse o objetivo, porque havia tanta gente aonde Jesus estava. O evangelista Marcos registra 3 momentos quando Jesus preferiu, irmãos, o refúgio, da oração. Primeiro, depois do seu bem-sucedido ministério da cura em Cafarnaum, quando a multidão o procurava apenas por causa dos milagres. E segundo, depois da multiplicação dos pães e peixe, a multidão queria fazê-lo rei. E ele não aceitou. Jesus não é rei deste mundo. Jesus é rei dos céus. Mas ele governa o mundo. Porque todas as coisas estão sob o comando de Deus. Deus operando, ninguém jamais pode impedi-lo. Terceiro, no Getsêmani, antes da sua prisão, tortura e crucificação. Então, sempre Jesus orava antes. Jesus não fazia nada sem antes orar. Nós, como seus servos, como os filhos, como pessoas compradas, lavadas no sangue do Cordeiro, jamais também deveremos tomar qualquer decisão sem antes consultar a Deus. Precisamos consultar a Deus. A igreja, irmãos, tem perdido esse senso de intimidade com Deus. Lamentavelmente, a igreja tem perdido, certo? Esse senso de intimidade com Deus. Não anelamos mais pela presença de Deus, não. Estamos muito ocupados, irmãos, para nos ocupar com Deus. Me diz, ou não é verdade, irmão? Rapaz, eu estou muito ocupado para estar me ocupando com Deus. Minha ocupação é tão grande que eu não tenho tempo para me ocupar com Deus. São tarefas diárias e elas vão aumentando ao ponto de você não lembrar mesmo de Deus. Entendeu, irmãos? Estamos muito satisfeitos, irmãos, para desejarmos ardentemente os tesouros do céu. É isso. Olha, nós estamos muito satisfeitos. Nós queremos agora o tesouro no céu. É isso que nós queremos, um tesouro no céu. Estamos acomodados demais para nos expressar e buscar o Senhor. Muito acomodado. O acomodismo hoje tem tomado conta
de alguns irmãos, infelizmente, de alguns irmãos, ao ponto de ele não assumir mais a responsabilidade do cargo que lhe foi proposto, que lhe foi entregue, que lhe foi confiado. Certo? O irmão fica acomodado em casa, em pleno culto de dia, em pleno culto transmitido pela a internet, que não precisa ele ir para a igreja, basta ficar em casa, no seu acomodismo, para assistir o pastor pregando, o pastor ensinando, e assim mesmo. Ele não faz isso, irmãos. É um desinteresse total pela obra de Deus, pela frequência no culto, pelo momento de oração de madrugada. Os crentes encontram tempo, irmãos, certo? Um encontro social. Eles encontram tempo para um encontro social, mas não encontram tempo para ter intimidade com Deus na oração. Mas não acha tempo para frequentarem as reuniões de oração. As reuniões de oração, irmãos, ele não tem tempo, ele está sempre ocupado. Certo, irmãos? As pessoas estão com a agenda, irmão, cheia demais para priorizar a vida de oração. Como é que está a sua agenda, irmãos? Amanhã, hora fulano de tal, isso assim, amanhã, fora de tal, eu tenho que viajar, amanhã, fora de tal, eu tenho que fazer isso, e não tem nenhuma hora para dizer assim, não, a partir de 12 até 1 eu vou orar. Como está a sua agenda? Você está priorizando a oração? Ou você está esquecendo que a oração é a alimentação da alma? Irmãos, o ministério de Jesus, irmão, foi intenso. Muitas vezes não tinha nem tempo para comer. Irmãos, para te ver, para você observar como era o tempo de Deus. O tempo de Deus era tão, como é que se diz, colocado à obra de Deus, que ele não tinha tempo para comer. Mas Jesus jamais dispensou seu tempo de oração. Ele podia não ter tempo para comer, podia não ter tempo para viajar, para andar para um lado para o outro, mas a oração ele tinha, porque ele priorizava a oração. Homens de oração, eles priorizam um tempo para fazer as suas orações. Mas Jesus jamais dispensou seu tempo em oração. Jamais deixou de priorizar a oração. Porque nós sabemos, irmãos, eu e você sabemos, que podemos tomar, irmãos, a melhor vitamina para o corpo natural. Mas a vitamina mais completa, de A a Z, alfa e ômega, está no diálogo com Deus, através da oração. Você fica fortalecido. Hoje nossas orações, irmãos, são centradas em nós mesmos, nos nossos desejos, nossas necessidades, nossos sonhos. Nossas orações são egoístas demais, humanistas demais, irmãos. Tá, irmãos? Antropocentas demais. Temos fome de coisas, de prestígios, de saúde, de prosperidade. Estão colocando, irmãos, a oração como isso aí, irmãos. É egoísta demais, irmão. As pessoas estão querendo prosperidade, estão querendo saúde, tá certo, irmão? Estão querendo prestígio, mas não estão querendo uma intimidade, ter uma intimidade com Deus. Oramos por nós mesmos, irmãos. E não a Deus. Temos sido, irmão, o centro das nossas orações. O centro das nossas orações é nós mesmos. Não oramos pedindo a Deus que nos encham de poder através da oração. Não fazemos isso. Tá, irmãos? Jesus orava porque tinha sede de comunhão com o Pai. E você hoje ora porque tem sede de possuir um carro, de progredir na vida material. Oração, irmão, não é uma espécie de drive-thru, certo, irmãos? Onde fazemos nossos pedidos, não sei se o nome é esse mesmo, e somos atendidos e vamos embora. Sem reconhecer, irmão, ou sem conhecer
quem está atendendo. Irmãos, oração não é isso. Você entra, pede e sai, sem observar quem é que está atendendo. Oração, irmãos, é comunhão, relacionamento e intimidade com Deus. Isso é oração. Se quisermos aprender a orar com Jesus, precisamos compreender que quão grande, quão digno de glória e honra é aquele a quem nos dirigimos em oração. Se quisermos compreender a submissão da oração, irmãos, temos que discernir que o Pai é melhor do que suas bênçãos. Deus é melhor do que as bênçãos dele, viu, irmãos? A comunhão com o doador é melhor do que a sua dávida, irmãos. Certo? É melhor do que uma bênção, do que uma cura. Ter comunhão com Deus é melhor do que um carro, do que uma casa. Entendeu, irmãos? As igrejas da Coreia do Sul, irmãos, entenderam esse prestígio. Nenhuma igreja é organizada sem reunião diária de oração, irmãos. Fica muito desorganizado. E como é que pode crescer se não tem ordem? Ordem e progresso. Se não tem ordem, não tem progresso. Mesmo debaixo de frio rigoroso do inverno, milhares de crentes lotam os templos às madrugadas para buscar Deus. Os pastores, em geral, não sobem ao púlpito sem passar pelo menos 2 horas de oração. É o senhor que vai pregar hoje? É. Quanto tempo de oração você tirou? 2 horas. Então o senhor está preparado. 2 horas de oração rogando ao Pai o poder do Espírito Santo. A falta de poder no púlpito, irmãos, está diretamente associada à escassez da oração. Não tem mais poder, não tem mais unção, é uma pregação seca, tá? Irmãos, onde os joelhos não se dobram para orar, os púlpitos ficam desprovidos, irmãos, do poder. Não tem poder, irmão, porque o irmão não ora. Sem oração não há unção. Lutero estava correto quando dizia que sermão sem oração endurece o coração. Sermão sem oração endurece o coração. Então eu pergunto, vale a pena ou não vale a pena orar a Deus? Buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Deus em Cristo abençoe você. Deus em Cristo abençoe a sua família. Deus em Cristo abençoe a nossa nação. A paz do Senhor a todos e até em outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.